Roberta de Razão é a banda e, ao mesmo tempo, uma espécie de alter ego de Lorena Bona, artista que cresceu na proximidade das praias de Vila Velha, no Espírito Santo, e que gostava de circular tanto na cena de hardcore e punk, mas que também era sempre vista por botecos e karaokês madrugada dentro. Roberta de Razão, sua persona é essa sapatão intensa e sofrida, que entre bebidas e cigarros se apaixona e transforma suas emoções em canções intensas que passeiam entre o punk, o hardcore, o brega e a lambada. Tudo amalgamado no que a artista classifica como um gênero psicolésbico, neologismo que une psicodelia e sapatonismo. Onde começa e onde termina seu alter ego Roberta de Razão é material que tentaremos desbravar nesse Por Trás do Disco, em que eu, Renan Guerra, recebo Roberta para um papo sobre seu disco de estreia Mais Forte que Trovão. Seja muito bem-vinda ao Vamos Falar Sobre Música. E aí, meu amor, muito obrigada aí pelo espaço. Inclusive, nossa, ficou muito elegante essa introdução. Amei. Fico feliz. Para começar, eu queria entender um pouco sobre a sua carreira musical e em que momento surge a Roberta de Razão e que se transforma nessa persona no palco. Bicho, então, desde cedo, assim, eu escuto muita música a partir do meu pai, que ele sempre ficava ouvindo Roberto Carlos de casa. Inclusive, ele tem todos os discos do Roberto Carlos, ele ama demais. E aí eu fui crescendo nesse ambiente, assim, bem musical. Meu avô, ele era musicista, assim, né, ele era caminhoneiro, e todo domingo que eu ia para casa da minha avó, ele estava tocando teclado, órgão, então eu sempre gostei muito de música, de escutar. E aí eu fui ficando adolescente, e aí meu interesse aumentou, e aí eu falei, queria tocar algum instrumento. Aí aprendi a tocar de ouvido mesmo, tocar guitarra, e com isso fui conhecendo várias bandas de hardcore. Inclusive, a primeira banda que eu escutei foi Dead Fish. E daí eu fui desbravando mais, assim, né, esse meio musical, e comecei a conhecer bandas de Minas, o Bikini Kill, Bulimia. E aí eu fui ficando mais velha, ficando mais madura também, né, que a gente vai perdendo essas besteiras de, não vou escutar isso, escutar aquilo. E aí eu voltei às minhas vertentes do começo, que é do brega, e fiz esse mix todo aí maluco, de musical. Aí, tipo assim, um ano muito, muito ruim de minha vida, assim mesmo, que eu tava bem na merda. Teve um Réveillon que eu tirei uma foto e cantando com esse nome, né, Roberta de Razão. E aí eu publiquei lá no Instagram, e aí veio essa proposta do Fábio Mosini de fazer realmente um projeto com esse nome, né? E aí nessa foto era eu tomando a cerveja de roupão, como se tivesse a vida numa boa, só que assim, né? Quem vê corre, não vê os problemas da vida, né? Eu falei, bicho, vamos fazer. Aí a gente fez esse projeto aí, e aí eu comecei também, falei, quer saber? Eu vou pegar como alter ego mesmo, vou esquecer minhas dores de amor e vou viver esse projeto. E aí agora, na verdade, juntou, que agora eu tô até mais Roberta do que eu mesmo, assim, sabe? Tô vivendo intensamente, não ligando muito para as coisas. Você citou o nome do Mosini. É interessante falar para quem está nos ouvindo que ele é o dono do selo, né, Laja Records, e é um nome importante na cena capixaba. Ele participou de inúmeras bandas. Muitos ouvintes talvez conheçam ele a partir da Muqueca de Rato, mas ele é um nome trabalhador, digamos assim, ele não para de trabalhar. E acho interessante entender um pouco também como foi esse seu encontro com ele e com outro produtor, né, o Rodolfo Simori, como que se deu essa troca para poder construir também o universo que vai desaguar nesse disco. Então, coisas da vida mesmo, né? A partir desta dor que eu tinha sentido... Mentira, tô zoando. Mas eu tinha uma banda que chamava Whatever Happened to Baby Jane, que era uma banda de punk só de Minas, com formação só com Minas. E aí teve um show na Prego, que é do Alex, que tinha uma lojinha aqui em Vila Velha, uma lojinha de quadrinhos, do Alex Vieira. Eles tocavam bateria no Mero. Aí ele chamou a gente para tocar lá e o Fábio foi. E aí ele ouviu o Oreva. Aí falou, nossa, que massa, não sei o quê. Aí a partir daí a gente se conheceu e virou amigos, né? E aí veio essa pandemia maluca, a gente montou uma banda, eu, o Fábio, o Gustavo, Emiliano e o Igor. Emiliano toca no Hot.
bateria, toca muito bem. A gente montou uma banda chamada Arame, é uma banda de crust. E aí nisso a gente, na pandemia, foi gravar o disco, gravamos 4 LPs, inclusive, com o Rodolfo Simo. E aí eu conheci o Rodolfo Simo, a gente se identificou muito, assim, tipo, na gravação, a gente se apaixonou um pelo outro. E nessa maluquice, assim, eu falei, pô, amigo, vamos tocar comigo, não sei o quê. Ele, vamos. E aí ele produziu, inclusive, os 2 EPs e esse novo disco ele produziu tudo do disco, participou de algumas criações de músicas também. Foi isso, assim, a vida foi fazendo a gente se conhecer. E eu queria entender um pouco mais sobre esse processo de criar esse universo, digamos assim, da Roberto de Razão. A gente falou um pouco dessas referências, né, que se misturam, que tem essa pegada do punk, do hardcore, que vem ali de uma experiência, mas eu acho muito interessante que a lírica e a forma de compor, a forma de contar essas histórias das canções é um tipo de narrativa muito advinda do brega. E às vezes eu acho que as pessoas minimizam essa forma de compor ou de contar histórias, e tem uma complexidade ali narrativa, né, que é muito bonita e muito interessante. E eu queria entender um pouco como foi esse processo. Se vocês tinham algum processo para criar essas canções, se essas canções iam surgindo para você ia anotando, como que funcionava esse processo? Assim, o processo não é nem muito um processo, né? É assim, eu sentava no boteco, tomando uma cerveja, aí me vinha uma parada na cabeça, aí eu anotava a letra no celular, às vezes também nem anotava. E aí no mesmo dia, eu, tipo assim, fazia três músicas. Aí ficava mandando no computadorzinho, eu tenho o Live instalado, né, craqueadinho, e fazia as melodias tudo no tecladinho do computador mesmo. Gravava bem toscamente, assim, mandava para eles. Aí eles, caralho, tá bom, vamos fazer outra. Aí eu já fazia outra, tudo assinado bem na maluquice mesmo. Não tem muito processo não, viu? Essas coisas. Inclusive, tem até lá no disco, assim, que eu perdi a letra de uma. É bem bagunçado aqui. Você falou um pouco também dessa coisa das referências, e eu queria entender um pouco o que eram essas coisas que você ouvia desse cancioneiro brasileiro, né? Eu queria entender se era o Daí José, se era Diana, Valdir Soriano, Reginaldo Rossi, o que era que tocava na sua casa e que depois você acabou voltando. Então, eu comecei a ouvir muito cúmbia também, né? Los Destellos, eu acho que é Los Destellos. Comecei a ouvir muito esse disco, e aí eu peguei muito dessa guitarrada, assim, que é meio rock, né? Sim. Essa guitarrinha, assim, comecei a colocar nas músicas, e ouvia muito Diana também, Franquito Lopes, também, uma coisa que o Fábio me mostrou que eu não conhecia, que era o Metrô, que não é brega, mas teve muita influência. Foi mais assim, mais essa galera mesmo. Deixa eu ver mais quem. Rodaí José, que teve o show dele, né, que foi incrível. Estava destruída, mas vi. Mas veio muito dessa galera mesmo, assim. É interessante pensar nisso, nessa perspectiva de que tem, né, um universo ali de rock também dentro do que era considerado brega. Tem uma forma que às vezes era considerado muitas vezes brega pela forma como eles estavam cantando, pelo que eles estavam cantando, todas essas coisas. E acho que isso é interessante quando a gente pensa no seu disco, porque você coloca aqui um corpo que é sempre marginalizado, que está à margem. Já começa a estar à margem a mulher, mas acho que a mulher lésbica tem outras camadas de marginalidade, e você traz isso para o centro dessa narrativa. Acho que isso também enriquece e complexifica, digamos assim, esse universo, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a importância que você entende de colocar nessas letras experiências que são sinceras para você, assim. Eu acho que é importante, até pela questão de se ver por fora, assim, sabe? Eu acho que a gente está vivendo num momento muito de você focar muito no que está muito na sua frente, assim, né? Tipo, você fica no celular o tempo todo, você fica muito ansioso, pensando muito no que você tem que fazer, o que você tem que ser. E aí eu quis sair muito disso, assim, eu quis realmente observar o que acontece ao meu redor, porque acontece com, tipo assim, aquela velha história, né? Tipo, você tá num lugar, olhar para uma pessoa, imaginar, tipo assim, como que seria a vida dela, sabe? De poder imaginar
o seu redor mesmo, de não ficar focado só em você. Aí eu tento trazer muito isso nas minhas letras, sabe? Sim, acho que a gente pode, inclusive, começar a falar sobre elas e entrar nas faixas do disco, que já abre com o Amor de Sapatão, né? Que é essa faixa de abertura, de onde vem o título do disco também. Inclusive, eu adoro quando o título do disco está numa música, mas não é o título da música. Acho isso ótimo. E é uma faixa muito interessante porque ela tem bem essa pegada do que a gente vai encontrar no disco, né? Que é essa coisa mais punk, essa coisa mais pegada, mas também tem uma letra ali que dá uma de cara, já coloca o pé na porta. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa canção. Bom, você falou do título do disco, inclusive ia ser mais forte que Trovão, Amor de Sapatão. Mas aí o Fábio falou, não, vamos botar mais forte. Aí beleza, vamos botar o título sem o Amor de Sapatão para deixar pra música. E aí essa frase eu escutei, foi num show que a gente fez lá em BH, lá na obra, e aí alguma sapatão falou isso pra mim, e eu fiquei com isso na cabeça, e aí eu comecei com essa frase, mais forte que trovão. E aí eu quis fazer uma homenagem pra galera de BH, porque, na minha opinião, é um dos lugares que mais tem sapatão no Brasil. Cada metro quadrado tem umas 300, bicho. E aí eu criei assim, por causa dessa frase específica. E é tipo assim, aí a sonoridade dela tem até uma questão meio de trem mesmo, né? O começo, o chimbal, ele traz um pouco do trem, assim. Que tipo assim, para você ir para sair daqui de Vitória para BH são 15 horas de trem, viu? É amar muito a pessoa, né? Incrível. A gente chega na faixa de número 2, talvez, Lúcia, que essa canção tem participação do Felipe Cordeiro, e acho que aqui a gente tem um pouco disso que você falou, dessas referências de uma guitarrada, de outros ritmos latinos aqui que estão misturados. Então tem a cúmbia, tem alguma coisa que lembra a lambada, e acho que você pode contar um pouco mais pra gente sobre essa faixa. Então, essa faixa eu fiz a letra pra Lúcia, que você conheceu, né? A Lúcia Caos, que fez o Tenda Lab. A cara dela, a letra, eu tava um dia bêbada em casa e fiz. E aí ela, na verdade, ela era um bolero, assim, um boleiraço daquele lerdo, lento. E aí, tipo assim, a gente tocou no show essa música e ele dava uma caída muito grande, assim, no show, assim. Você não tá legal. Aí o Rodolfo, ele me mandou assim, amiga, uma receita de bolo que tinha essa pegada, assim, a música, sacou? Aí eu falei, porra, vamos fazer então assim, né? Ele falou, vamos fazer assim. Eu falei, vamos, amigo. Aí a gente pegou de referência a receita de bolo, refez a estrutura da música todinha, o instrumental todinho, e aí o Fábio falou, vamos chamar o Felipe Cordeiro, que é a cara dele. E, bicho, ele aceitou na hora, velho. Ele é muito foda. Pô, Felipe Cordeiro é incrível, né? Simplesmente Sim. O melhor que tem. Você falou um pouco dessa questão do Tenda Lab. Para quem está nos ouvindo, é um festival que acontece em Vitória. Ele é tipo meio que o braço musical, o irmão ali do Festival de Cinema de Vitória. A Lúcia é uma das fundadoras desse festival. E eu queria que você contasse um pouco a sua relação com o Tenda Lab, porque eu entendo também é um palco que foi importante dentro da sua carreira, para você meio que se apresentar para outros públicos, né? Sim, total, né? Aí, tipo assim, você fez a música pra mulher do Tenda Lab, nem foi por isso. É porque, na verdade, foi o primeiro lugar que eu toquei. Que sem ele, eu acho que eu nem teria esse projeto musical, porque foi nessa questão aí da fotografia, a Lúcia convidou para tocar no Tendinha, que era uma estrutura pequenininha que tinha junto com o festival. E aí, eu tenho a camisa aqui, ó. Causa confusão. Perfeito, e aí ela me chamou para tocar e eu tinha só 2 músicas, nem tinha gravado ainda. Eu falei, Lúcia, não tenho gravado. Ela, grava lá as músicas, menina, vai tocar sim. E aí eu toquei 2 músicas 6 vezes, a mesma música, fiquei tocando 1 hora. Por isso que eu fiz a letra para ela, porque pô, ela foi muito importante assim para mim, sabe? Tem um carinho muito grande por ela. Sim, e agora em 2024 você fez o lançamento do disco de novo no palco do Tenda Lab, né? Que é o que a gente citou, que teve o show do Odair José também nessa edição do festival. Acho que também é um passo importante desse caminho que você constrói, né?
Agora eu tô madura. Agora eu sou uma mulher madura. Fantástico. Vamos voltar para as músicas aqui. A gente chega na faixa de número 3, Copo Sujo, que acho que volta de novo para esse tema aqui do amor de sapatão, e a gente fala de que paixão é essa, coisa de sapatão. Acho que é mais uma dessas que criam esse universo aqui de personagens que estão no entorno da Roberta. Queria que você falasse um pouco sobre essa faixa. Então, essa faixa aí foi uma faixa que eu fiz aí. Próxima! Essa é misteriosa? Essa tem segredo? Essa é próxima, essa é próxima. A gente chega na faixa, então, de número 4, já que a faixa número 3, aí vocês criem as teorias de vocês enquanto ouvintes. Flertando com o Bar, que eu acho que essa tem uma narrativa muito interessante. Ela é uma faixa que tem uma imagética, digamos assim, né? Tem essa coisa de ter uma perda do amigo, a perda do amor. Tem algo para mim que lembra aqui essa coisa de Reginaldo Rossi e toda essa uma coisa, um universo que é construído. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa faixa. Então, essa faixa aí, eu tava conversando com uma ex que tinha uma distribuidora de bebidas. E aí a gente tava conversando, mas assim, nem tava falando nada demais, não. Só que aí parecia que eu tava flertando. Eu falei, pô, parece que eu tô flertando com o bar. Que nível estou chegando, meu Deus. Aí eu criei fiquei com essa frase, flertando com o bar. Pelo menos ele é o único que não vai me machucar. Aí teve um dia que eu fui pra casa de Fábio, a gente tomou um monte de bebida e a gente falou, vamos escrever essa letra? Aí sentou eu e ele e escrevemos juntos, né, o restante da letra. Tanto que essa frase lembrancinha é a cara dele. Véi safado. Mas é interessante que é uma faixa que tem esse universo daquilo que a gente falou, né, da música brega, que tem o cenário ali do bar compondo, o personagem entra, tem uma dramaticidade. É bem dramático mesmo. O drama também é um ponto importante dentro desse disco, né? É engraçado porque tem esse caminho que o drama e o humor estão muito conectados. Eu queria entender como foi isso pra você, se isso era algo natural, se é você normalmente que é assim, como que é a sua relação, assim. Bicho, sou eu assim todinho, cagada e andada, velho. Eu sou muito dramática. Pô, mas toda sapatão é dramática demais também. Sofre, ri, faz piada. É a essência da sapatão, velho. Você sofrer e rir da própria merda. É ser intensa, né? É ser intensa, falando bonito. A gente, falando em coisas intensas, a gente chega na faixa de número 5, que é Pessoinha, Peçonhenta, que eu acho que tem essa uma coisa bem de despejar um monte de coisa, assim, jogar de forma mais punk mesmo e mais violenta. Eu queria entender um pouco como foi o processo de construir essa faixa, que eu acho que ela leva mais para esse lado do universo do hardcore e todas essas coisas que você também traz como bagagem, né? Sim, essa música ela tem uma referência muito grande da banda Amy and the Sniffers. Não sei se você conhece essa banda? Sim, sim. Ela tem muito essa pegada, assim, mas a letra foi muito complicada de fazer. Porque eu não tava de boa na vida, assim. Eu acho que eu tenho que estar vivendo um pouquinho isso também, né? E aí eu tive um rolê aí que eu fiquei, puta, que todo mundo escrevi essa letra, assim. É um recado dado mesmo. Se a carapuça vai servir. A faixa de número 6, Lambada Psicolésbica, já traz um pouco desse conceito que a gente falou na abertura do programa, né? Da lambada psicolésbica. A faixa repete punk sapatônico, hardcore brega, que é uma espécie de não definição de todos esses sons que você se utiliza dentro do seu trabalho. E aí eu queria entender um pouco como foi chegar nessa canção e também chegar nessas denominações, digamos assim. Então, eu e o Rodolfo, a gente tipo assim, é muito amigo, né? Então a gente sai muito, troca muitas ideias, assim, e a gente tava com essa questão de, tipo assim, de definição, assim, né? Do que é o estilo. Que a gente tentava, tipo, se encaixar em algum lugar, assim, e nunca era aquilo ali, sabe? Tipo assim, pô, não é
hardcore, não é punk, não sei o quê. E aí a gente ficava pensando o que era o estilo, e aí a gente chegou nessa lambada psicolésbica, né? Eu tava bebendo a cervejinha, falei, porra, lambada psicolésbica. E aí essa música foi uma música que o Fábio tinha, a melodia. Ele tinha essa melodia guardada, inclusive parece muito assim a melodia de Laja, né? A guitarrinha. E aí só que tinha uma outra letra e eu fui encaixando no mesmo dia numa gravação que a gente tá fazendo o disco. Então essa música caiu assim, do nada a gente fez. Do dia pro mesmo dia, sacou? Entendeu? Deu um pouco, falei um pouco confuso. Não, deu pra entender sim. É que eu tava pensando nesse sentido de quando a gente pensa nessas misturas todas de gêneros, e até você falou no início, muitas vezes o universo do punk ou do hardcore tem uma coisa meio assim, a gente só ouve determinado tipo de som. A gente entra numas assim, às vezes, especialmente quando a gente é jovem. E aí eu queria entender um pouco para você como foi esse processo também de ter a resposta das pessoas ouvindo e, sei lá, ou criticando ou abraçando esse universo de gêneros aqui que você abraça, né? Pô, como eu me sinto muito feliz, velho. Porque, assim, é a primeira vez que eu tô conseguindo realmente fazer o que eu sempre quis fazer, assim, né? Conseguindo ser eu mesma. Isso é muito difícil na nossa vida, a gente conseguir se encontrar, né? Como pessoa, se encontrar o que você quer ser, quem você é. A gente fica se perguntando isso a vida inteira, né? Na verdade. E aí, é isso. Aí, tipo assim, de perder, né, nossos preconceitos também de dizer que gosta de coisas, de determinado. Mas, tipo assim, no mundo queer, eu acho que o mundo queer também abriu muito a minha cabeça, assim, sabe? De você se entregar mesmo a ser quem você é. Sim. E eu acho que a gente a gente sempre teve um caminho bem underground de artistas que buscaram trazer esse olhar queer pro hardcore, pro punk, e relembrar que se nós estamos falando de destruição de alguns conceitos, a gente precisa também desconstruir outros conceitos que são muito fundamentais. Eu acho que são discussões que estão muito atreladas, e eu acho muito interessante que você casa isso tudo com sonoridades e com possibilidades que são muito brasileiras e com símbolos que são meio bastante naturais pra gente, né? Por mais que as pessoas neguem em determinados momentos, todo mundo cresceu com esse universo brega e tudo mais. E também da gente poder se identificar com alguma coisa também, né? Tipo assim, beleza, o brega e tal, mas que artista brega que é queer, sacou? Não tem, assim, deve ter. Assim, eu não conheço, inclusive se conhecer, me indicarem, ia ser ótimo. Mas é muito difícil, assim. A gente só tem artistas mais novos que estão trazendo essa possibilidade, buscando essas referências em cima daquilo que eles conheciam. Provavelmente devem existir artistas queers, mas que não podiam falar abertamente sobre isso, como a gente sabe que isso era muito comum. Mas acho que hoje em dia a gente tem, né, nomes que estão repensando esse universo, como o Getúlio Abelha, Luiz e os Alquimistas. Sim. A gente tem pessoas com olhares bem legais para isso. Isso é interessante de se pensar nesses novos cenários. E como cada um também é bem diferente um do outro, né? Isso é muito legal também. Exatamente. Tipo, eu quis dizer mais na época antiga, assim. Não e, brother, a gente tem que fazer as coisas, né? Não dá pra gente ficar aceitando o que dão pra gente. A gente tem que fazer a nossa parada também. Aquelas, fui até imponente agora. Voltando para as músicas aqui, a gente chega na faixa de número 7, Ainda Dei Meu Show. Essa também é uma dessas canções que eu falei que tem esse caráter de uma narrativa muito interessante, que é isso que eu acho que são alguns dos meus momentos preferidos do disco, quando tem essa historinha toda que acontece, e um drama, e uma coisa. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa canção. Essa canção é completamente verdadeira. Foi um show que a gente tocou lá no Cirrasmo, lá em Belém. Eu estava destruída, fiquei destruída. Aí o Rodolfo, a gente veio criando a letra no caminho, assim, de zoeira. Aí o Rodolfo me mandou, falou assim, aqui, amiga, toma a melodia e a letra e tal. A gente, é totalmente verdadeiro isso daí. Aconteceu. A narrativa é baseada em fatos reais. Deixa ela ainda melhor, perfeito. Foi tenso.
Mas foi gostoso, tá? Não, ainda gerou uma. Não só gerou uma história boa, como gerou uma música. Então, isso. É foda. A gente chega na faixa número 8, Amor do Capeta. Eu gosto muito dessa também, porque tem essa coisa que ela lembra o punk, mas ela tem muito dessas coisas dos anos 70, assim. Bem de. Como tem uma pegada que poderia ser uma coisa meio Diana ou Daí José, que tem uma energia que é muito pop ainda. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa. Então, essa música não é minha, é a única música do disco que eu peguei emprestada do Juliano Gaus, que é um artista daqui de Vitória, e ele tem essa música, só que ela tem uma outra versão, fiz uma outra versão dela. Mas a versão original dela é bem um punkzinho mesmo, assim, depois você dá uma escutada. Ele emprestou a música pra mim. Mas eu acho que é interessante, então, que você coloca as suas tintas ali, né, na música, porque traz essa outra pegada do brega. Sim, é Sidney Magal cagado, né? Tipo, todinho. Perfeito. A gente chega na faixa de número 9, Eliane. Essa aqui é mais curtinha, ela é quase como se fosse uma vinheta, né, para a próxima música. E ela tem uma outra energia que é diferente do resto do disco. Acho que tem essa coisa mais melancólica, mais bonitinha, mais sofridinha. Queria que você falasse um pouco sobre essa. Então, essa também é uma história não verdadeira, mas é uma mãe de um amigo nosso, lá de BH. E quando a gente foi tocar lá em BH, a gente foi na casa da mãe dele, ela cedeu a residência dela para nós. Nós destruímos a geladeira da pobre da Eliane, tomamos a cerveja sem álcool dela todinha. E aí, como homenagem, a gente fez essa música para ela, tadinha, velho. Como igual aqueles bichinhos famintos, gafanhotos. Perfeito. A gente, então, chega na faixa de número 10, Cometa Loucuras, que essa tem um caminho que eu acho que também vai para esse lado mais quase pop punk, assim, que tem uma coisa meio trilha de road movie, uma outra energia. Acho que ela é super interessante e a gente já tá aqui meio que se aproximando, né, do final do disco. Então eu queria que você falasse um pouco sobre Cometa Loucuras. Cometa Loucuras. Então, essa daí ela tem a referência de uma época que eu tava ouvindo muito metrô. E aí, peguei de referência. Quando eu conheci metrô, eu fiquei muito apaixonado assim, pelas guitarras, pela sonoridade. Eu quis fazer uma música assim. Aí a letra também foi fazendo na loucura, assim, pensando numa história. E foi surgindo essa música aí aos pouquinhos. Perfeito. Só vou contar aqui para quem está nos ouvindo, que às vezes a gente tem uns ouvintes muito jovens. Se vocês não conhecem Metrô, gente, vocês têm que procurar no Google. Metrô Banda, é uma banda dos anos 80, excelente, super divertida, ela tem uma pegada meio new wave, meio pop, assim. É super gostoso de ouvir. A vocalista, todo mundo sai apaixonado pela Virginia, então ouçam o Metrô também. Sim, por favor, escutem. E aí a gente chega na faixa final do disco, que é Let's Party Tonight, que eu acho que a gente fecha bem pra cima, numa energia bem punk, e ela é cantada num inglês meio a brasileira. Queria que você falasse um pouco sobre esse fechamento do disco. Então, essa última música é muito, assim, minha vertente, assim, minha escola musical total. Essa daí foi o que, tipo assim, é uma das minhas favoritas, assim, de ter feito. Ela é uma homenagem que eu fiz para uma amiga drag, minha tizinha nebulosa. A letra fiz para ela. E também tem muita minha referência de Bikini Kill, assim, né? Vocal, que eu amo esse vocal dela, assim. E é isso, assim, a minha música preferida. A gente criou, eu e Rodolfo, a gente criou bêbado no estúdio. Foi isso. Você falou no início que as faixas não tinham muito um processo de composição, alguma coisa do tipo. E é interessante que depois de ver você contar as histórias aqui, passando pelas músicas, fica muito claro que o processo de composição e de criação para você está relacionado às experiências que você tem, às pessoas que te cercam, a esses momentos que você vai experienciando. Porque é curioso que você vai contando aqui, a gente não necessariamente conhece esses personagens ou essas pessoas, mas a gente vai entendendo a importância que esse universo constrói para você. Acho que isso é bem interessante de se descobrir. É uma coisa que não é inventada, uma coisa vivida, né? Assim, inventado é porque você inventa a partir do momento que você cria, né?
Nossa, agora eu fui profunda. Mas, mas é isso, assim, é o que a gente vive mesmo. Eu gosto, acho que tipo assim, a melhor coisa da vida é quem tá do seu lado, assim, sabe? Você vê quem tá do seu lado, acho que são as coisas mais gostosas do mundo. Acho que tem a ver com o que você tinha dito também de fazer um trabalho com mais sinceridade, né? Com aquilo que você acredita e é real para você, e o que você vive, e quem você é mesmo, que eu acho que também isso é algo muito importante quando a gente fala de afirmação ou de demonstrar nossas identidades. É muito sobre isso também, é sobre a gente ser o que a gente quer ser, da forma que a gente é, sem nada além. E também eu tento fazer de uma forma que seja leve e que seja também, que seja não, né? Porque é natural, é leve, é natural e é isso, assim, toma aí. É assim que eu acho que tem que ser as coisas. Eu achei o nosso papo maravilhoso. Adorei saber mais sobre o disco. Espero que os nossos ouvintes também tenham curtido. E deixo aqui o espaço para que você convide as pessoas a irem nas suas plataformas de streaming, nas suas redes sociais, na sua lojinha. Todos o serviço que tem que ser feito para a galera ir atrás do seu trabalho. Primeiro eu quero pedir para todo mundo continuar ouvindo o podcast. Depois, para todo mundo ir lá, pode ser no YouTube, no Spotify, dar uma estadinha nos meus discos, para me conhecer mais um pouquinho, me seguir lá no Instagram, Roberta_de Razão. E é isso, quem sabe a gente não se esbarra e toma uma cervejinha no boteco também, pode me convidar, que eu estou aceitando. E você ainda vende coisinhas, não vende também na loja da Laja Records? Vendo, tem acesso ao site lá da Laja, laja.com.br, eu acho que é isso. Eu acho que é assim, mas Laja Records, vocês vão achar. Se você procurarem Laja Records é fácil de achar, gente. E aí também tem umas camisas, tem os bonés que eu tô para fazer mais. Isso. Aí tem camisa, tô fazendo mais boné, para ganhar uma rendinha aí. A gente sabe que o artista independente precisa disso, minha gente. E por isso eu vou fazer também o nosso jabá. É só você seguir o @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. E se você quer apoiar o nosso trabalho, entre em apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você pode ajudar a manter o nosso programa e você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, Twitter, no TikTok. E este foi mais um episódio do Por Trás do Disco, aqui do Vamos Falar Sobre Música. E mais uma vez agradeço a sua presença, da Roberta. Muito obrigado, viu, Renan? Agora a gente tem que tomar cervejinha também. Tudo pra minha cerveja, né? É isso, fechou com cerveja, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou! Esse podcast foi editado por Nick Silva.